Missionário, eu estou orando, 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 mas eu não obtive a minha resposta. Será por quê? Por que você está orando e não obteve a resposta? Vamos meditar um pouquinho aqui no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 2 de Abacuque, o verso 1 vai dizer assim, ó: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Abacuque aqui, ele estava pedindo resposta ao Senhor. Ele queria uma resposta porque ele não entendia, porque o povo justo estava sofrendo injustiça. Se você for ler no capítulo 1, você vai ver Abacuque se interrogando, se questionando ao Senhor: Senhor, até quando eu vou clamar por justiça e o Senhor não vai me ouvir? Ele queria uma resposta, porque ele não achou justo e realmente não é justo. Um povo justo, reto, sofrendo injustiça por causa das pessoas ímpias, das pessoas injustas. Não é justo isso. E ele estava se questionando, se interrogando, ele não queria ver isso. E a Bíblia vai dizer o quê? Que ele decide ir para a torre de vigia. E lá ele está dizendo: eu ficarei na torre de vigia até quando o Senhor falar comigo. E muitas das vezes é isso que está acontecendo. Você ora, 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 mas você não está vigiando. Você não fica na torre de vigia. Muitas das vezes o Senhor está falando contigo através da pregação, através do louvor, através de um simples vídeo, através de uma flor, através de um pássaro, de um sorriso de uma criança. Deus fala com a gente em todos os momentos, através de sinais. E muitas das vezes, por você não estar na torre de vigia, na vigilância, esses sinais passam despercebidos e você fica se questionando: por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus não me responde? Deus te responde. Acontece que você não está na torre de vigia, como Abacuque estava. E Deus falou com ele. Mas por que ele entendeu que era Deus falando com ele? Por quê? Porque ele estava vigiando, ele estava atento aos sinais que Deus estava vindo de encontro à vida de Abacuque. Então, nessa manhã, eu venho aqui falar para você: fica atento na torre de vigia. Porque Deus, ele está chegando com resposta na tua vida, mas você só vai perceber se você realmente estiver aguardando na vigilância, atento aos sinais. Que o Senhor nessa manhã possa te encontrar com sinais bem claros, mediante as suas respostas de orações. Ore, mas vigie. Vigia e ora, ora e vigia. E sendo assim, você vai encontrar a solução, a resposta vinda dos altos céus. Assim como Deus falou com Abacuque, o Senhor também vai falar contigo. Mas não sai da torre de vigia, não. Fica na vigilância, porque Deus, ele tem algo aí a vir até o encontro. E Abacuque, quando desceu da torre de vigia, após o Senhor falar com ele, ele entendeu. Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi a tua palavra. Sabe, meus irmãos, nessa nação de hoje tem muitas pessoas que está faltando temor. Algo me chama a atenção. No capítulo 3, o verso 1, ele está dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Olha só, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe qual é esse temor de Abacuque? Não é sentir medo de Deus. É sentir o que? Respeito, reverência pelas coisas de Deus. Agora, deixa eu dizer, por que Abacuque está pedindo para Deus avivar a obra do Senhor no meio dos anos? Porque no meio é mais cansativo, irmãos. Observe comigo, no início da sua fé, você estava com tanta garra, você fazia as coisas com tanto desvelo, com tanta dedicação. No meio dos tempos, né? Você não ora como você orava antes, você não jejuma como você jejuava antes, porque no meio é bem cansativo. No meio você está sobrecarregado. No meio é onde vem a vontade de parar, a vontade de desistir, a vontade de retroceder. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Uma das coisas que nós devemos também pedir forças ao Senhor no meio dos anos, porque no meio da prova é muito difícil. É onde muitos desistem, muitos contam derrota, decepção, porque querem desistir, querem retroceder. Mas eu venho aqui nessa manhã profetizar para a tua vida. Deus está te dando força nessa manhã de hoje. Você não vai parar no meio dos anos, você não vai parar no meio da prova, você não vai parar no meio dessa luta, dessa guerra, porque está vindo o reforço do céu para a tua vida, para a tua alma. Você vai chegar ao destino certo. Observe comigo, um atleta, quando ele começa ali a correr,
quando chega no meio do trajeto, ele cansa. Ele quer beber uma água, ele quer diminuir os passos. Muitos caem se tremendo, sem força para prosseguir, porque no meio é cansativo. Mas eu venho te dizer que Deus mandará reforço, e junto com o reforço dele, força para você ter o combustível certo para chegar alvo à promessa. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. Deus tem honra para você, Deus tem honra para a tua vida. E aqui ele está dizendo, Senhor, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Né? Todos nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. A Bíblia vai dizer que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos consumidos. E a Bíblia também vai dizer mais um pouquinho, a misericórdia do Senhor é, assim como o céu eleva da terra, assim também é a misericórdia do Senhor para com a nossa vida. Não tem fim. Ele te ama, ele manda reforço para você, ele te dá força no meio da guerra, no meio dos anos, no meio da luta, da prova. Mas pelo amor de Deus, tema ao Senhor, tenha respeito, reverência pelas coisas de Deus e ó, fica na torre de vigia, tá bom? Deus tem honra para você, mas fica atenta aí aos sinais. Deus fala com você, mas você precisa estar com os seus olhos espirituais abertos. Você precisa estar na torre de vigia, como Abacuque esteve, tá bom? Um abraço da missionária Thalita, ficam na paz. Deus abençoe teu dia, em nome de Jesus. Pai, eu entreguei a tua palavra. Nesta hora eu te peço, vai dando força, Senhor Deus, no meio das guerras, das lutas, para que teu povo não possa retroceder, mas possa avançar para o alvo que é a promessa, que é Cristo. Vai ter honra, vai ter testemunho, vai ter bênção, porque este crente, essa crente, este meu amigo e minha amiga, não vai parar no meio das lutas e das provas. Mas por quê? Porque o Senhor está mandando reforço nessa manhã. Força, Senhor, equilíbrio, meu Pai, perseverança, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Fica conosco, nos dê um dia abençoado. Assim eu te peço e te agradeço, Espírito Santo. Deus abençoe. Até mais. Ficam na paz, irmãos.